juntos abrimos a palavra de Deus e hoje nós temos um convidado de muito longe, né, pastor Ricardo? Bom dia para vocês, aqui já é boa tarde. Eu estou 5 horas no futuro, se quiserem saber como é o futuro, eu conto para vocês. Já é 3h42 da tarde aqui, então o futuro é bom, as coisas estão indo bem daqui 5 horas. Eu sou pastor aqui na Bélgica, já há 6 anos, pouco mais de 6 anos, sou missionário. Nasci em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, na 23 de maio ali, então bem no centro de São Paulo. Passei muitos anos da minha vida em São Paulo, mas meu pai era pastor, ele foi transferido várias vezes, então nós moramos no Paraná, em Goiás, no interior de São Paulo. Por algum tempo eu fui vizinho daí de vocês, 30 anos atrás. Então eu era adolescente, meu pai foi pastor na igreja da Vila Matilde, 30 anos atrás, e na Vila Carrão. Então eu estive bem próximo de vocês aí por algum tempo, bastante tempo atrás. A maioria aí, quem sabe está ouvindo, não tinha nem nascido. E eu fui pastor no Rio Grande do Sul, onde conheci minha esposa. 8 anos eu fui pastor nos Estados Unidos, 2 anos no Japão e há 6 anos aqui na Bélgica. Então é uma vida dedicada ao trabalho como missão, missionário pelo mundo, que não é fácil. Hoje eu e minha esposa entendemos muito bem quando a palavra de Deus diz que o trabalho do cristão, a igreja, ela deve atender 3 grupos de pessoas. E tem um que a gente não lembra muito. Primeiramente, as viúvas, né, precisam muito de apoio. Segundo, os órfãos. E o terceiro, os estrangeiros. E eu, como missionário, entendo muito bem. Minha família e da minha esposa estão no Brasil. Meus amigos da minha esposa estão no Brasil. Toda vez que nós chegamos em um novo país, não temos um parente, não temos um amigo. A igreja se torna a nossa família. E não é fácil. Hoje em dia, mesmo com a internet, a gente estar aí, por exemplo, no Japão, na Bélgica, nos Estados Unidos, longe, sabendo que vamos ficar muito tempo sem vê-los. Então, realmente é um desafio muito grande. A gente precisa orar pelos missionários. Foi no Japão que eu conheci o Sérgio e a Cris. Né? Durante os 2 anos que eu estive ali, 2011 até 2013, 3 semanas depois do tsunami, que vocês sabem muito bem, no dia 11 de fevereiro de 2011, foi quando houve aquele enorme terremoto e o tsunami. Eles precisavam de pastores no Japão e ninguém queria ir para lá. Então, eu e minha esposa não tínhamos filhos, oramos e Deus nos enviou, e foi lá que eu tive o privilégio de conviver e conhecer o Sérgio. Foi um momento muito bom na nossa vida, espiritualmente, e acredito que fez diferença para as igrejas que nós atendemos ali. E hoje, aqui na Bélgica, eu tenho o privilégio de ter algumas pessoas que eu acredito que vocês conheçam, né? A Ariane e o André. Não sei se vocês conhecem esse casal. Chegou por aqui, nós fizemos amizade. Eles me convidam sempre para participar de cultos online, isso e aquilo, e nós temos um bom relacionamento com eles. Nós gostamos muito deles. Vieram aí com 2 meninas lindas e já são parte da nossa família aqui em Bruxelas. Além de o meu trabalho como pastor missionário, atendendo igrejas, eu também faço aqui na Bélgica parte da equipe da nossa associação, cuidando do evangelismo, escola sabatina e outros departamentos, porque a igreja é bem diferente em outros países, diferente do Brasil. Nós temos, na Bélgica e Luxemburgo, são os 2 países que nossa associação está, nós temos ao todo 2.800 membros. Então, às vezes, aí no Brasil você tem uma igreja que tem mais membros do que nós temos em todo o país. E é um desafio muito grande. Nós temos limitações de dinheiro e uma série de coisas. Mas é um privilégio estar aqui trabalhando num país pós-moderno, secularizado, onde realmente os desafios são grandes, fazendo evangelismo e levando a palavra de Deus. Os brasileiros são missionários bem aceitos onde vão. Eu tenho amigos que estão por vários países pelo mundo afora. Eu também quero compartilhar com vocês, antes de entrarmos no assunto de hoje, na mensagem de hoje, eu vou fazer um pedido, vou precisar de ajuda de um de vocês. Um ministério que eu tenho no Brasil. Quando eu estava no Japão, quase 10 anos atrás, surgiu a ideia de desenvolver um material para atender os pós-modernos e secularizados. O que é isso? Você, com certeza, já distribuiu algum livro da esperança.
já participou dos projetos, né, da divisão da nossa igreja na América Latina, na América do Sul, distribuindo os livros da esperança. E eles têm dado resultado. No Japão, nós tivemos alguns batismos como resultados dos livros. Eu não tenho como contar agora aqui os testemunhos, mas são maravilhosos. Me convide uma segunda vez e eu trago para vocês os testemunhos lá do Japão. E eu percebi claramente que não é todo mundo que vai ler esses livros. Não é toda pessoa que você pode entregar esse tipo de livro, que, apesar de ser da esperança, ele deixa ali já uma ideia do que se trata. Então há muito preconceito religioso no Brasil. Uma vez eu estive na Avenida Paulista com um grupo de jovens e nós tínhamos 400 livros da esperança. Eu não me lembro qual ano que foi, acho que 2014, estava passando pelo Brasil. E em meia hora nós conseguimos distribuir os 400 livros. Mas o que me chamou a atenção é que mais da metade das pessoas não quis nem de graça. Rejeitaram. Não quero. Esse livro eu não quero nem de graça. Então eu fiquei pensando, o que nós temos para essas pessoas? O que nós podemos produzir para essas pessoas? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, porque é bom vocês conhecerem esse projeto do qual eu faço parte, e aí você pode ter essa ferramenta para usar com seus amigos. Talvez você tenha parentes, talvez você tenha pessoas que trabalham com você ou estudam com você, que têm preconceito e não vão aceitar um material da sua igreja. Então, quando eu estava no Japão, eu produzi esse livro, que foi, na realidade, eu escrevi esse livro, ele foi produzido pela Conferência Geral da nossa igreja. E ele está em português e está no Brasil. O que é esse livro à sala? Eu tenho certeza que quem é mais antigo conhece muito bem um livro chamado Projeto Sunlight. O Projeto Sunlight é um livro que é uma história, ficção, que tem a mensagem dentro da história. E ali as pessoas têm um estudo bíblico dentro da história. Este livro à sala é um livro que você pode usar para entregar para as pessoas que têm preconceito, parentes, amigos, quem trabalha com você, estuda com você e não quer saber de material religioso, porque ele não tem cara de um livro da sua igreja. E dentro dele tem um estudo bíblico, tem todo um contexto para ensinar para a pessoa a verdade que a gente quer apresentar. Ele foi todo produzido e pensado em fazer de uma maneira que as pessoas não tenham preconceito para ler a história. E é uma história que conta de hoje até a Nova Terra. São 3 volumes, é uma trilogia, esse é o primeiro, A Sala, o segundo se chama Além da Sala, já está pronto, e o terceiro está sendo escrito. Então, nesses livros, você pode compartilhar a verdade com quem tem preconceito. Nós pensamos em tudo. Até mesmo no nome do autor foi mudado para não criar preconceito. Se alguém encontrar o meu nome online, no Facebook, vai descobrir que eu sou um pastor adventista, Ricardo Pereira. Então, como ele também é traduzido para o inglês para ser lançado nos Estados Unidos e outros países, Ricardo Pereira virou Rick Perry. É Ricardo Pereira para americano poder conseguir dizer Ricardo Pereira. Um amigo meu falou que Rick Perry é uma mistura de Rick Martin com Katy Perry. A gente faz de tudo pelo evangelho, né? Até essas vergonhas a gente passa. Então tá aí uma opção e você pode encontrar online. Tem um site, eu posso passar para o Sérgio. Sérgio, quem quiser, se quiserem dar uma olhada, conhecer, eu tenho certeza que vai fazer diferença. No Brasil, eu fico muito feliz, já temos batismos, pessoas que entregaram a vida a Jesus graças a esses livros, reconhecendo através de um romance, uma história, uma ficção, a verdade que a gente quer apresentar. O primeiro livro, o tema é a mudança do sábado para o domingo, principalmente, e a imortalidade da alma. São os 2 grandes enganos desmascarados. E eu queria falar para vocês que é pai, você que é mãe, tem os filhos que hoje em dia estão sendo bombardeados aí por tanta ficção, como Senhor dos Anéis, Harry Potter, e até Nárnia, que é pseudo-cristão. Essas histórias medievais trazem buscam muito o interesse da garotada. Então tem uma outra trilogia que eu também escrevi, também está à disposição, o primeiro dessa trilogia, esse se chama Eagle Trip. O que é isso aqui? É um Nárnia adventista. Não tem aqui animais falando, não tem bruxa, tem a guerra entre 2 reinos, o reino de luz e o rei das trevas. Um você sabe que é Deus e o outro é Satanás. Mas os nomes e o contexto todo são de uma história medieval. Então tem batalhas, tem todo um simbolismo e tudo baseado na Bíblia e no espírito de profecia. Então o primeiro livro, para você ter uma ideia, ele fala de Efésios 6. A história, o rapaz ele precisa conquistar as 6 partes da armadura que Paulo colocou para nós. Né? A espada da fé, o escudo da esperança, o capacete, a bota, né, o cinturão, a couraça. Então, ele é uma história para a nossa garotada conhecer
a guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, através de uma história medieval. Ele também foi produzido em quadrinhos, quem tiver interesse, gosta de quadrinhos, a gente tem pouca opção para as crianças, né? Breno de Barros é um desenhista, filho do pastor Montana de Barros, ele fez essa história em quadrinhos, então também está à disposição, tem no site para aqueles que quiserem. E eu fiz um livro só porque eu realmente sou muito curioso, quando eu conheço um casal, a primeira pergunta que eu faço é, como foi? Como foi que vocês se conheceram? E aqui tenho 9 histórias de 9 casais, contando como se conheceram, como Deus tem dirigido o casamento deles, milagres que Deus fez ali, e também dando conselhos para os solteiros. Então, tem alguns que talvez você conheça, né? Alguns amigos meus. Esse aqui foi pastor na Nova Semente, hoje está lá no Paraná, no IAP, é professor. E nós temos aqui o pastor Carlos Campitelli, é o departamental dos jovens da Divisão Sul-Americana. Esse aqui está pertinho de vocês. É um grande amigo meu, o pastor Deni Martins. Ele é pastor da Vila Matilde. E aqui está a esposa dele, a Cimeia, tem a história deles aqui. Então, você pode conhecer isso também. E nós vamos para o assunto de hoje. Depois eu deixo com o Sérgio, ele pode passar mais informações para você desses materiais. Eu quero convidar alguém para me ajudar. Hoje eu preguei, hoje de manhã, em uma igreja de fala inglesa. Eu tenho uma Bíblia bilíngue e eu esqueci em casa a minha Bíblia de língua portuguesa. Eu estou aqui no meu escritório, está aqui atrás o mapa, deixa eu voltar aqui, o mapa da Bélgica, onde a gente atende, e a minha Bíblia em português ficou em casa, eu estou no escritório. Eu tenho ela em inglês e francês, que são línguas que a gente usa aqui, além do holandês na Bélgica. Então eu queria que alguém com uma Bíblia em português lesse para nós os textos, porque a gente vai passear um pouquinho na Bíblia para descobrir algumas coisas que eu acredito vão ser interessantes para você. Tem novidade hoje, algumas descobertas que nós vamos fazer na Palavra de Deus. Então eu gostaria que alguém, não sei se é a Mariane, que já está aí acostumada a falar com o computador, pode de repente abrir a sua Bíblia em português e a Mariane vai lendo para a gente. Vou passando os textos, vai aparecer aqui na tela, e a gente vai fazer uma viagem aí pelo Evangelho, né, através dos escritores do Evangelho e outros textos, para a gente poder chegar a algumas conclusões. Tá bom? Pode ser, Mariane? Pastor Ricardo. Sim. Aqui na Casa Pastoral todos ajudam, então hoje quem vai te auxiliar na leitura é o Andrezinho. Ok, André, bem-vindo. Ajude esse pastor aqui que está sem a Bíblia em português. Tá bom. Tá bom. Então, nós vamos fazer algumas descobertas na Palavra de Deus. Vocês já oraram, o Sérgio orou, eu agradeço. E agora a gente já está pronto, então, para ir para a Palavra de Deus e descobrir algumas coisas. Diz aqui, o melhor amigo, como fazer Jesus meu melhor amigo. Uma das melhores coisas da vida é a amizade, não é? E até Jesus tinha um melhor amigo quando ele estava aqui na Terra. Acho que você já pode até pensar e começar a chegar a alguma conclusão de quem era o melhor amigo de Jesus. A Bíblia fala da família dele, fala dos discípulos e fala dos amigos dele. Maria, Marta, Lázaro eram amigos de Jesus e ele tinha um amigo. A amizade é algo muito importante. Agora, por que a amizade é especial? Eu tenho 2 meninos, bem pequenos. Com essa vida de missionário para lá e para cá, a gente não teve tempo de parar para ter filhos. Fomos ter agora, aqui na Bélgica. Eu tenho um menino que vai fazer 2 anos em janeiro e um outro bebezinho que semana que vem, terça-feira, completa 5 meses. E é legal ver a amizade deles já. Como que eles gostam de estar junto um do outro. Como amizade é algo importante. Agora, veja só. Você não tem escolha. Eu fico pensando nos meus meninos. Eles não escolheram nascer. Tem filho que reclama isso, joga na cara do pai e da mãe. Não pedi para nascer. Não é assim que a gente fala na adolescência? Não pediram para nascer, não escolheram o nome, não escolheram, no caso dos meus filhos, o país onde iam nascer. A gente tem pouca escolha na vida. E a verdade é que a gente não escolhe pai, mãe, irmãos. A gente não escolhe, geralmente, com quem vai trabalhar, com quem vai estudar. A gente tem pouca escolha. As únicas 2 escolhas que nós realmente temos, e aí temos que fazer bem, é o cônjuge. Com quem que eu vou casar, você pode escolher. A não ser que você venha de algum país árabe ou algum país que ainda tem a tradição de casamento arranjado. Aí complicou. Mas você que está no Brasil e ainda tem uma
cultura, né? Vem de uma cultura que tem essa liberdade, escolha bem com quem vai casar. E você pode escolher os seus amigos. Amigo é uma escolha do coração. Tem que escolher bem. Então tem essa foto aqui que já apareceu. Aqui estão alguns dos meus amigos. Isso faz quase, tem mais de 25 anos essa foto. Acho que é por aí uns 27 anos atrás. São pastores, a gente fazia teologia, estudava no NASP, e eu estou mostrando essa foto aqui porque eu vi você falando que os jovens da Vila Formosa vão se encontrar com os jovens da Vila Matilde. Esse aqui é o pastor da Vila Matilde, pastor Deni Martins. Não tem nada a ver com ele hoje. Ele deve estar uns 30 quilos mais pesado, não tem um fio de cabelo na cabeça e de vez em quando ele está com a barba. Então, quem conhece o pastor da Vila Matilde, está aí, é um dos meus melhores amigos. Já teve 2 vezes aqui na Bélgica comigo. Como é bom ter amigos. Agora, quem era o amigo de Jesus? Quem era o melhor amigo de Jesus? Você sabe? Alguém arrisca dizer? Alguém arrisca escrever aí no chat? Escreva aí. Ou se você... alguém colocou João. Muito bem. Quem escreveu João foi... Está aqui o nome da Mariane, então eu estou imaginando que é alguém que está ali na frente da tela. É isso mesmo? Ah, muito bem. Garotada sabe das coisas hoje em dia. João era discípulo de Jesus e ele mesmo diz que, bom, se você pensar bem, qual era o apelido dele antes? E o irmão dele, Tiago, né? Filho do trovão. Esse era o apelido dele. Mas aí mudou. Alguma coisa mudou na vida dele e o apelido dele, que ele gostava desse apelido. Porque no livro dele, João escreve do começo ao fim, e quando ele escreve o nome João, não é ele. Ele escreve o nome dele, ele está falando de João Batista. Toda vez. Quando ele vai falar dele, ele fala assim, o discípulo amado. Ele gostava desse apelido. Ele assumiu aquele apelido. Ele gostava de dizer o discípulo que era amado por Jesus. Mas a gente vai fazer uma descoberta muito interessante agora sobre a família de Jesus. Depois nós vamos falar dos amigos. E vamos falar de João, que era o melhor amigo de Jesus. A família de Jesus. O que nós sabemos da família de Jesus? O que aparece na Bíblia? Nós sabemos que Jesus tinha um primo segundo que ele nunca viu e ele encontrou com ele quando ele completou 30 anos de idade, no batismo. A mãe dele era prima de Maria, mãe de Jesus. Estou falando de João Batista. Depois, nós temos o pai e a mãe de Jesus, temos os irmãos de Jesus, poucas pessoas conhecem, sabem, né, mas a Bíblia fala sobre eles e dá o nome deles. Entre eles, um dos nomes, né, que aparece é o nome de Judas, e não é o Judas que era o discípulo, traidor. Jesus tinha um irmão chamado Judas, tinha um irmão chamado Tiago. Então, a fala da família de Jesus. Mas, não sei se você sabia, fala de outros parentes de Jesus, só que para a gente descobrir quem são esses parentes de Jesus, nós precisamos fazer uma pesquisa comparando 3 versos nos escritores do Evangelho. Mateus, nós vamos dar uma olhada primeiro e depois em outros 2 do mesmo evento. O evento é o mesmo, mas o narrador é outro. Como nós temos 3 pontos de vista, eles colocam ali o que aconteceu naquele evento, e o evento é Jesus na cruz do Calvário, e ele descreve quem estava ali ao pé da cruz. Comparando, nós fazemos uma grande descoberta. Quem gosta de enigma, quem gosta de brincar de detetive, seguir pistas, vai ficar encantado com essa descoberta que nós vamos fazer hoje na Bíblia a respeito da família de Jesus. Então, eu vou pedir para o meu auxiliar, o meu ajudante, desbloquear o microfone e ler para nós o que Mateus diz ali, Mateus 27, 55, 56, quem estava ao pé da cruz? Quem eram as pessoas que estavam ali? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Obrigado. Olha aí, Mateus diz para nós que ao pé da cruz, quando Jesus estava ali morrendo, havia 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Essa é a informação que nós temos aqui de Mateus. Então, nós vamos agora para Marcos. Marcos 15, 40
nós vamos ver o mesmo evento, o mesmo momento. Jesus ali na cruz, e ao pé da cruz havia algumas pessoas. Quem estava ali? Nós vamos ouvir agora Marcos 15:40 e vamos comparar para ver que conclusão que nós chegamos. Quem estava lá ao pé da cruz? Por favor, pode ler. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Muito bem. Já podemos chegar a algumas conclusões, né? Que conclusão que nós chegamos? Olha só, Maria Madalena, ela estava lá mesmo. Tem duas testemunhas aqui que escreveram dizendo que ela estava lá, Marcos e Mateus, Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago e José, estava lá, os dois mencionam. Mateus disse que a esposa de Zebedeu estava lá. E Marcos diz que uma tal de Salomé estava lá. Agora, vamos saber se Salomé é a esposa de Zebedeu. O terceiro texto está em João 19:25, e aí nós vamos fechar esse nosso enigma comparando os três textos. O que diz lá João 19:25, o mesmo local, o mesmo evento, Jesus na cruz e os discípulos, né, o único, só tinha um discípulo ali e algumas mulheres que estavam ao pé da cruz. Ali ao pé da cruz estava João, o discípulo amado, e algumas mulheres. Pode ler, por favor, então. João 19:25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ok. Olha como que João dá mais detalhes. Ele diz que estava Maria, mãe de Jesus, não sei porquê, mas Mateus e Marcos não mencionou Maria, mãe de Jesus. Obviamente, nós sabemos, ela estava ali. A irmã dela, a irmã da Maria, mãe de Jesus, estava lá. Tinha outra Maria, que é a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Vamos chegar a algumas conclusões agora? Olha só, Maria Madalena, os três mencionaram que estavam lá. Mateus, Marcos e João. Maria Madalena estava lá. Depois, Mateus diz que Maria, mãe de Tiago e José, estava lá. Marcos também diz Maria, mãe de Tiago e José. E João diz Maria, mulher de Clopas. Então nós sabemos que esta Maria era casada com Clopas e tinha dois filhos, um chamado Tiago e outro José. Agora nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Porque Mateus diz que tinha uma mulher de Zebedeu, não diz o nome dela. Marcos diz que tinha uma mulher que chamava Salomé. Não, então, comparando, nós chegamos à conclusão que Salomé é a esposa de Zebedeu, certo? Maria Madalena não era casada e a outra Maria é a esposa de Clopas. E nós chegamos à conclusão que ela só pode ser quem João está mencionando, que é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Tá claro? Você conseguiu entender? Maria, mãe de Jesus, está lá, a irmã dela está lá, mulher de Clopas, Maria está lá, e Maria Madalena. As três Marias, como a constelação de Órion, a gente vê três estrelas no céu, é daí que vem as três Marias, são essas três que ganharam o apelido no céu, à noite, na constelação. Então, olha que interessante. Nós descobrimos aqui o tio e a tia de Jesus, que nós não sabíamos. Nós sabemos que Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã que se chamava Salomé, que era casada com Zebedeu. Descobrimos o tio e a tia de Jesus, Salomé e Zebedeu. Só que agora vem uma descoberta muito interessante, que eu acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, não sabia desse detalhe. E esse detalhe a gente vai descobrir aqui, em Mateus 4:21. E eu gostaria que o meu auxiliar lesse, por favor, Mateus 4:21. Olha que descoberta fantástica nós vamos fazer agora. Assim que encontrar, pode ler. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Jesus estava buscando os discípulos e ele estava convidando homens para segui-lo.
Ele passa por alguns pescadores e ele chama dois irmãos, Tiago e seu irmão João. E Mateus diz que eles eram filhos de quem? Zebedeu. Zebedeu, esposo de Salomé, que era irmã de quem? Maria, mãe de Jesus. Então, olha que interessante. Tiago e João, os discípulos de Jesus, na verdade, eles eram o quê de Jesus? E a gente não sabia disso. Eles eram primos de Jesus. A mãe deles era irmã de Maria, mãe de Jesus. Mais próximos de Jesus que João Batista. João Batista era primo segundo. A mãe de João Batista era prima de Maria. Mas Tiago e João eram primos de Jesus. Agora você começa a entender uma série de coisas interessantes na história bíblica, no texto, naquilo que aconteceu. E aí fica claro para a gente. Olha outro texto para a gente ler. Tem que prestar bem atenção porque tem que pular um versículo ali. Mateus 20, verso 20, 21 e depois o 24. Você conhece bem essa história, mas hoje você vai entender melhor essa história e por que ela aconteceu dessa maneira. O que aconteceu ali? Mateus 20, 20, 21 e 24. Uma mãe vem com dois filhos para Jesus e faz um pedido para ele. Por que ela fez esse pedido? Quem era ela? A Bíblia não diz o nome dela, mas a gente sabe agora. Pode ler, por favor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: Quem queres? Que queres? Ela respondeu: Mande que no teu reino estes meus dois filhos se assentam um à tua direita e outro à tua esquerda. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Obrigado. Agora você entendeu. Vou colocar numa versão atualizada. E vou contar a história aqui rapidinho numa versão atualizada. Salomé, a tia de Jesus, percebeu logo o que estava acontecendo. Meu sobrinho vai ser o novo rei de Israel. Ele é o Messias. Olha os milagres que ele está fazendo. Então, eu vou pedir para ele colocar os meus filhos no melhor lugar, na posição de honra. Aí a tia Salomé vai conversar com o sobrinho Jesus e diz assim para ele: meu sobrinho querido, oi tia, o que você quer? Lembra quando você vai lá em casa e eu faço aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate para você, que você gosta muito? Sim, tia, eu sei, uma delícia. Então, sabe aquele suco de uva gostoso que eu sempre faço para você no pôr do sol de sexta-feira? Você vai lá em casa, sabe como a titia ama você, né? Você é meu sobrinho favorito. Sei, tia, sei. O que você quer? O que eu posso fazer por você, tia? Não, só estava pensando aqui, né, que assim, você é um homem especial. Você é meu sobrinho, eu vejo que você é inteligente, você é um líder, um professor, você é um rabino de verdade. E eu sei que você logo vai ser rei em Israel. Todo mundo está dizendo. Então, quando você for rei, faz o seguinte: vocês já jogavam bola junto desde pequenos, vocês são tão amigos, tão próximos, vocês confiam um no outro, né? Então, convida um primo teu, aqui, olha, Tiago, coloca ele sentado na direita e o João, seu outro primo, mais novo, coloca ele sentado na sua esquerda. Aí vocês juntos vão reinar e o nosso país vai prosperar, vai crescer. Escuta a titia. Aí Jesus disse o que disse: tia, você não sabe o que está pedindo. E aí ele pergunta para os primos: Tiago, João, vocês estão prontos para beber o cálice? Ah, a gente aguenta tudo contigo. Bom, os pastores, os teólogos por aí dizem, né? Eles não sabiam o que estavam dizendo. Porque se eles tivessem aceitado, o reino de Jesus começou na cruz. E eles iam estar um crucificado na direita e o outro crucificado na esquerda. E aí Jesus disse: não, vocês não sabem o que estão pedindo. Mas o que aconteceu? Os discípulos não eram 2, não eram 3, eram 12. E os especiais, a gente sabe quem são: Pedro, Tiago e João. Todo grande evento, Jesus convidava eles para estar mais perto. E havia algum motivo para isso. No Monte da Transfiguração, quem que estava lá? Os discípulos estavam lá, mas quem chegou pertinho e quem foi que viu Elias e Moisés? Pedro, Tiago e João.
né? No momento do Getsemane, eles estavam orando com Jesus, ficaram um pouco mais distantes, mas Jesus convidou 13, você pode ler no texto, especialmente para orarem com ele, mais próximo. Quem? Pedro, Tiago e João. Sempre era Pedro, Tiago e João. Acontece que Tiago e João eram primos de Jesus. E os outros já tinham inveja da situação. Porque lembra que até o último momento, até quinta-feira à noite, quando Jesus resolveu lavar os pés dos discípulos para ensinar humildade, eles estavam discutindo e debatendo quem vai ser o maior no reino de Jesus. Então eles tinham essa disputa, essa briga por posição. E agora a mãe de Tiago e João, né, a tia de Jesus, Salomé, esposa de Zebedeu, a irmã de Maria, faz esse pedido para ele. E aí eles ficaram indignados. Agora, eles não ficaram indignados porque ela ousou fazer esse pedido e eles estavam ali, concordaram e pediram para ele a posição. Eles ficaram indignados por eles não terem feito esse pedido antes. Eles não chegarem primeiro e dizerem, não, eu aqui, Mateus, né? E eu, Felipe. E Pedro, então, você deve imaginar como que o Pedro se sentiu. Ficou pensando, isso é uma coisa de família, olha só, é o clã. Eles estão fechando ali, é igual a máfia, né? Vai fechar a família e a gente não vai ter chance. Era isso que estava passando na mente deles. Era a tia de Jesus que estava ali. Agora, pense bem. João era o melhor amigo de Jesus. E uma das coisas interessantes é que agora nós sabemos, ele é primo de Jesus. Mas ele era o mais novo de todos os discípulos. Provavelmente estava no fim da adolescência, quando ele fez parte do grupo. Talvez tivesse 18 anos de idade, um pouco mais. E ele tinha um carinho especial de Jesus. Jesus tratava ele muito bem, ele estava muito perto de Jesus, muito próximo. Agora, João era o melhor amigo de Jesus. A minha pergunta para você é a seguinte: será que ele era o melhor amigo de Jesus simplesmente porque ele era o mais novo dos discípulos? Não. A resposta é óbvia. Não, não era esse o motivo. Minha pergunta para você é o seguinte: João era o melhor amigo de Jesus simplesmente porque ele era primo de Jesus? Não. Quem sabe a gente pode até ficar em dúvida agora e pensando, João era primo de Jesus, né? Ele tem uma ligação sanguínea e tudo aquilo. Jesus estava muito acima disso. Você se lembra uma vez quando Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos vieram para encontrar com ele e eles estavam com ideias erradas e queriam dissuadir ele do que estava acontecendo ali. Eles chegaram e alguém disse para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Qual foi a resposta de Jesus? Você se lembra? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Jesus estava acima das ligações sanguíneas, do que a família, porque a família de Deus ela é aberta para todo mundo. Todo mundo é convidado para fazer parte dessa família. E não é porque um nasceu aqui, um ali, não é porque um é filho do pastor, ou porque um é ancião da igreja, ou porque o outro, né, tem um talento especial, tem um dom, ou porque um nasceu e cresceu na igreja e o outro chegou agora, não tem diferença nenhuma no reino de Deus. A parábola daquele homem que empregou as pessoas para trabalharem no campo dele, uns 9 da manhã, outros 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, todo mundo recebeu o mesmo salário. Quem chegou na última hora recebeu o mesmo, porque no reino de Deus não tem diferença. Não tem. Todo mundo tem o mesmo valor. Jesus ama todos de maneira igual. Eram 12 os discípulos. E Jesus amava os 12 de maneira igual. Jesus amava Pedro do mesmo tanto que amava Tiago, do mesmo tanto que amava João, do mesmo tanto que amava Judas, Felipe. Todos. Olha como Jesus amava Judas. Ele sabia que seria traído. E a gente sabe como a história aconteceu. Aí, no último momento, no Getsemane, Judas chega com os soldados romanos. Ele vem, beija Jesus para dar o sinal de que aquele era quem devia ser preso, e Jesus olha para ele e diz o quê? Você lembra das palavras de Jesus? Ele começa se dirigindo a Judas com a palavra amigo. Esse detalhe é muito interessante, muito importante. Você pode olhar depois com calma na sua Bíblia. Jesus olha para ele e diz, ele não disse Judas, ele disse amigo. E ele continua falando. Veja bem, eu já tentei me colocar nessa situação. E talvez você consiga pensar e refletir um pouquinho para se colocar nessa situação também.
Se eu estivesse ali, eu também chamaria Judas de amigo. Só que o meu amigo ia soar muito diferente do amigo que Jesus falou. Ele ia ter sarcasmo. Eu ia dizer assim: amigo, muito amigo, sei muito bem o que você está fazendo. Você está me traindo aí. Grande amigo você, Judas. Jesus não é como eu. Jesus não tinha sarcasmo na voz. Quando Jesus disse para Judas, amigo, tinha amor naquelas palavras. Porque Jesus considerava Judas amigo. Agora, Judas nunca fez de Jesus seu amigo. Se não tem diferença, e Jesus ama todos de maneira igual, se no reino de Deus não há diferença, e todos são aceitos, e todo mundo recebe a salvação do mesmo jeito, então por que há diferença? Por que João era o melhor amigo de Jesus? Veja, João era o melhor amigo de Jesus. Tanto é que quando Jesus está na cruz, ele olha para baixo, onde estava, ou onde estavam os outros discípulos? Cadê Felipe? Cadê Mateus? Cadê Pedro? Onde está Tiago, o outro primo? Todo mundo foi embora, todo mundo fugiu, todo mundo desapareceu. Quem que ficou ali no pé da cruz? Só tinha um, João. Eles sabiam do risco que eles estavam correndo, eles estavam com medo de serem crucificados também. João ficou, e João estava ali, disposto a morrer com Jesus. E aí, Jesus, olhando para a pessoa mais importante na vida dele, a pessoa mais preciosa, porque seu pai já tinha morrido, ele olha para sua mãe, que está ali. Do lado dela, Salomé, a tia, Maria Madalena, a outra Maria, esposa de Clopas, e o seu melhor amigo, seu primo, João. E antes de morrer, o que ele diz? João, tá vendo a sua tia Maria, minha mãe? Eu quero morrer tranquilo, quero morrer em paz, sabendo que ela vai ser bem cuidada, porque eu não estou mais aqui para cuidar dela. Então, João, se tem uma pessoa que eu confio nesse mundo, é você. Cuida dela para mim. Agora ela é sua mãe. Você tem duas mães. Agora, cuida da minha mãe para mim. Jesus confiou a mãe dele para João. Por quê? Porque era primo dele? Não era esse o motivo. Ele sabia que podia confiar em João. Ele não fugiu, ele ficou ali. João escolheu ser o melhor amigo de Jesus. Todo mundo chegou ali na quinta noite, no cenáculo, sentaram à mesa. Judas sentou bem pertinho, com algum interesse. Quem que estava do outro lado? Bem pertinho de Jesus. João. Onde Jesus estava, João estava colado. João dá o detalhe no capítulo 21 do seu livro, João capítulo 21, ele diz que o discípulo amado era aquele que estava ali e naquela noite deitou a cabeça no peito de Jesus. De tão perto que ele estava de Jesus, ele reclinou a cabeça e ouviu aquele coração batendo pelas últimas vezes antes de morrer na cruz, na quinta noite. Esse era João. Ele queria estar bem pertinho de Jesus. E por isso ele foi se tornando como Jesus. Ele ficou parecido com Jesus. E aí ninguém lembrava mais que ele era filho do trovão. Agora ele era o discípulo amado. Porque ele sabia o que era amor. Deus é amor, Jesus é amor. E aí você vai no livro dele e ele fala do amor. E aí você vai nas cartas que ele escreveu, primeira, segunda e terceira carta de João, ele fala do amor. E é ele que escreveu em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele escreveu 1 João 4:18, quando todo mundo teve medo, fugiu, correu, foi embora, aí ele escreve assim, 1 João 4:18, o amor lança fora todo medo. João não tinha medo. Não tinha medo. Medo do quê? Eu tenho amor. Eu tenho Jesus. Eu tenho Deus na minha vida. Então, João era aquele que entendeu. Porque ele amou Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele se entregou a Jesus. Ele fez de Jesus seu melhor amigo. E Jesus, em retribuição, proporcionalmente, fez de João seu melhor amigo. Porque ele sabia que podia contar com João. Agora, Pedro. Pedro era aquele impulsivo que queria ser o melhor amigo de Jesus, que queria amar Jesus, mas ele não conseguia. Ele até fez promessas. Ele disse assim, Senhor, se o Senhor morrer, eu morro contigo. Se todos esses aqui te negarem,
eu não nego, eu vou contigo para a cruz, eu morro contigo. E aí Jesus diz para ele, sinto te desapontar, Pedro, mas a verdade é o seguinte, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar, Pedro. Essa é a realidade, esse é quem você é. Você não conhece você mesmo. E aí o que aconteceu? Pedro negou a Jesus. 3 vezes. E ficou desapontado consigo mesmo e falou, Jesus me conhecia e eu não me conhecia. Eu achava que era amigo dele, mas não sou coisa nenhuma. Eu sou um traidor. Quando a coisa ficou difícil, eu prometi e não cumpri minha promessa, neguei a Jesus. E agora ele desistiu de tudo. Ele desiste e vai embora, e pior, ele decide voltar a ser pescador. Não vou ser mais apóstolo, discípulo, coisa nenhuma, eu vou ser pescador. Ele volta a pescar, convida os outros e fala, vamos embora pescar. E João, Tiago, André, todos eles vão de volta para a pescaria, porque Pedro tinha desistido. Jesus tinha dito para eles, vocês não são mais pescadores, agora vocês são pescadores de homens. Jesus estava preocupado com Pedro. Jesus sabia o que Pedro estava passando. Vamos ver o que aconteceu de interessante quando Jesus ressuscita, e aí ele tem uma preocupação. Ele diz algo para o anjo, e o anjo passa o recado para os discípulos. Então eu gostaria de ouvir agora Marcos 16, 6 e 7. O que diz aqui? Marcos 16, 6 e 7, Jesus tinha ressuscitado, Ele, algumas porém, pessoas lhe foram lá. disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Obrigado. O anjo que recebeu o recado de Jesus passou o recado para os discípulos. As pessoas que estavam ali no sepulcro. E disse, olha, ele ressuscitou, não está mais aqui, ele vai lá na Galileia se encontrar com os discípulos. Então, diga para os discípulos e a Pedro que ele vai lá se encontrar com eles. Olha que interessante esse recado. Naquele momento, Jesus se refere aos discípulos, diz que vai se encontrar com eles, mas especificamente ele diz, diga a Pedro. O nome de Pedro está ali. Não esqueça de Pedro. Se você não encontrar os discípulos, tudo bem, mas não deixe de dar esse recado a Pedro, porque ele está indo para lá para se encontrar com ele. Jesus estava preocupado ali com João, o discípulo amado, seu primo, seu melhor amigo? Nem um pouco. Estava nem um pouco preocupado com João. O João é firme, seguro, meu amigo, estava comigo na hora que eu morri. Era o único que estava ali, junto com a minha mãe, a minha tia, Maria Madalena e a outra Maria. Ele estava preocupado com Pedro. Ele sabia como Pedro estava sofrendo, como Pedro estava triste por ter traído, como Pedro estava disposto a abandonar tudo e voltar a ser pescador, sem esperança nenhuma. Jesus vai lá para se encontrar com Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Olha o amor de Jesus para conosco. Quando a gente falha, quando a gente o trai, quando a gente peca. Jesus vai lá e ele se encontra o que está relatado em João 21, 15 a 22. Você conhece bem esse texto, mas hoje você vai entender um pouco melhor o que aconteceu ali. Vai esclarecer para você um pouco melhor aquilo que se passou. E eu gostaria de ouvir agora, então, João 21, 15 a 22, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amar-me mais do que entre outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te xingas a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, entenderam as mãos e outros te cingira e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia se de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também os ia seguindo e o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Mais um verso, até o 22. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Obrigado. Bom, vamos analisar aqui para concluirmos. Jesus vai ali para se encontrar com Pedro. E você sabe o que aconteceu? Eles estavam pescando, Jesus aparece na praia de madrugada, eles estavam com fome, eles veem que é Jesus que está ali, porque o milagre aconteceu, eles não pegaram peixe nenhum, Jesus manda jogar a rede do outro lado, eles jogam a rede e ela vem cheia com 123 grandes peixes, e eles veem que é Jesus. Pedro vai, pula na água para se encontrar com Jesus. Tem muitos detalhes aí, eu não tenho como explicar tudo, é bem interessante. Jesus já está lá na praia com um peixinho assado, eles não sabiam pescar, Jesus já sabia pescar muito bem, que ele já tinha um peixe assado. Eles comem, porque estão com fome, trabalharam a noite inteira, e enquanto estão comendo, descansando, Jesus conversa com Pedro. E ele começa, e você sabe, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Uma segunda vez. Pedro. E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Mesmo? Aí ele ficou triste, porque Jesus perguntou a terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Bom, nós sabemos que Pedro tinha negado 3 vezes. Ele precisava receber o perdão 3 vezes. E ele precisava afirmar também 3 vezes, para anular as outras 3 vezes que ele traiu a Jesus, que amava Jesus. Mas tem algo interessante aqui, que a gente lê o texto e procura entender, mas não descobre, porque atrás do texto tem alguma informação que precisa ser descoberta, desvendada, como a pesquisa que nós fizemos hoje para descobrir os primos de Jesus. Veja bem, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, um pouquinho em aramaico e grego. E uma coisa nós podemos contar: Deus não faz nada por acaso. Jesus não faz nada por acaso. Jesus nunca disse nada por acaso. O que ele disse e como ele disse sempre tem um motivo. Então, nós precisamos entender o motivo das coisas, porque Deus é perfeito e Jesus também é perfeito. O Novo Testamento foi escrito em grego e a gente analisa sempre o texto em grego. Então você já viu pastores falando isso, o que não está errado, né? Dizendo que as 2 primeiras vezes Jesus falou: Pedro, você me filéu, porque no grego são 3 verbos diferentes para amar: eros, ágape e filéu. Você me ama com amor filéu? Ah, eu te amo com amor filéu. Aí, novamente, até que na terceira vez diz: Pedro, você me ágape, você me ama com o amor de Deus, o amor profundo, verdadeiro, altruísta? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, que eu ágape você. Mas acontece o seguinte: ano passado eu estava conversando com um pastor, doutor no Velho Testamento, especialista em hebraico,
conhece, fala o hebraico muito bem, e ele disse para mim o seguinte: Ricardo, se você quer entender realmente o Novo Testamento, você não pode olhar só no grego, você tem que olhar no hebraico. Por quê? Porque apesar deles falarem grego, apesar de ter sido escrito em grego, o povo hebreu falava hebraico, eles pensavam em hebraico. Eles não pensavam em grego, eles pensavam em hebraico. Quando eles conversavam entre si, eles não conversavam em grego, eles conversavam em hebraico. O grego era a língua do Império Romano. Então a gente tem que ver no hebraico. E aí a gente faz uma descoberta fantástica nesse momento. Porque veja, qual era o nome de Pedro? Pedro não era o nome dele. O nome dele era Simão. Jesus deu para ele o nome Pedro. Veja, quando Deus quer mudar alguém, ele muda o significado da pessoa. E o significado para o povo judeu, hebraico, está no nome. Por isso que Jacó virou Israel, Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, e assim por diante. Então, Jesus mudou Simão em Pedro, para que ele se tornasse uma rocha, uma pedra para Deus. Mas nesse momento, aí no texto, você vai olhar na sua Bíblia, Jesus não chama ele de Pedro. Jesus não diz para ele, Pedro, o que está escrito aí? Quem quer abrir o microfone e ler como Jesus chama Pedro 3 vezes? Ele não chama de Pedro. Quem pode ler para nós aí a maneira que Jesus chama Pedro 3 vezes? Abra o microfone, por favor, se alguém puder autorizar. É só eles levantarem a mão que a gente abre. Isso, quem quiser ler, levante a mão, vai abrir o microfone, aí você lê, por favor. A Verinha está levantando a mão. Isso, abra o microfone da Verinha. Isso, ela vai ler. Pode ler. Começa no 15? Isso, só como Jesus chama Pedro. Ele não fala Ok. Pedro. Como ele chama? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, Isso. amas-me mais do que estes? Isso, veja, Jesus, nas outras traduções você vai ver isso. Em algumas não aparece, no original não aparece nem o nome Pedro. Aparece Simão, filho de João ou filho de Jonas. Jonas e João têm a mesma raiz, é o mesmo nome. Então veja, Jesus diz Simão, filho de João ou filho de Jonas. O que Jesus está querendo dizer? Ele não está chamando Pedro de Pedro, que é o nome que ele deu. Pedro é pedra. Ele chama ele Simão, filho de João. No pensamento hebraico, agora a gente tem que ver o que Jesus queria dizer. Shimon tem a mesma raiz do verbo shema, que quer dizer ouvir. João ou Jonas quer dizer Deus que perdoa. Olha que coisa maravilhosa. Pedro estava sofrendo. Pedro tinha traído Jesus 3 vezes. Ele estava ali aflito, precisando do perdão de Jesus. E Jesus 3 vezes começa a conversar com ele assim: ouça, filho do Deus que perdoa, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Novamente, ouça, filho do Deus que perdoa, tu me amas? Jesus já começava a conversa dizendo: escute aqui, meu filho, escuta, Pedro, meu amigo, Deus já te perdoou. Você é filho de um pai que perdoa. Então não tenha medo, não se preocupe, você já está perdoado. E foi assim que ele mostrou mais uma vez o amor que ele tem para conosco quando nós o traímos, quando nós pecamos, quando caímos em tentação. E aí Jesus continua falando com ele, depois de ter confirmado 3 vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Jesus diz: Pedro, não é para você ser pescador. Deixa essa ideia para lá. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Vai cuidar do meu rebanho. Nada de ser pescador, não. Essa vida já ficou para trás. Eu te chamei para ser pescador de homem. E aí Jesus diz para ele: olha, quando você era jovem, você ia onde queria, se vestia sozinho, mas quando você ficar velho,
vão cingir você, vão te amarrar e levar para onde você não quer. E aí, João está escrevendo o texto e diz assim, Jesus estava explicando de que forma Pedro iria morrer. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro ficou feliz. Porque a última profecia que Jesus tinha feito a respeito dele era o seguinte, pouco antes. Pedro, você acha que vai morrer por mim? Você me ama? Que você está disposto a dar vida por mim? Você vai me trair 3 vezes. Foi a profecia que Jesus fez. Se cumpriu. Agora Jesus vem para ele e diz assim, Pedro, eu vou te falar do teu futuro. Você disse que ia morrer por mim? Você disse que ia dar vida por mim? E você me traiu 3 vezes. Agora eu estou te dizendo, o seu fim vai ser outro. Você vai morrer por mim. Você vai dar vida por mim. Daqui para frente, Pedro, você não me trai nunca mais. Pedro, eu estou dizendo para você, eu estou vendo o futuro. Deus me revelou. Vai em frente, porque agora você é o Pedro que você sempre quis ser. Você é uma rocha, você é uma pedra. Você não vai me trair, mas você vai ser um mártir. Você vai morrer por mim. Ha! Pedro estufou o peito e falou, era isso que eu queria. E se Jesus profetizou dizendo que eu vou dar a vida por ele, eu vou dedicar minha vida até o fim. E foi o que Pedro fez. A profecia de Jesus se cumpriu. Pedro foi a rocha. Pedro foi a partir dali aquele homem. E aí eles se levantam, começam a andar, e Pedro vai seguindo Jesus, feliz, pensando, finalmente. E ele olha para trás, e você olhar aí no texto, você vai ver João, o discípulo amado, vinha seguindo logo atrás. O lado humano de Pedro falou mais alto mais uma vez. E ele ficou pensando, eu vou morrer por Jesus, eu vou ser um mártir. E realmente eu estou feliz com isso. Mas João é o primo de Jesus. João é o discípulo amado, é o melhor amigo. Eu quero saber o que vai acontecer com ele. Aí ele para Jesus e fala o seguinte, Senhor, tudo bem, eu vou morrer por ti, é o que eu queria, eu estou feliz. E quanto a esse aqui, que está seguindo a gente aqui? E João, o discípulo amado, né, o teu primo, o que vai acontecer com ele? E Jesus dá uma resposta tão bonita. Você olha com paciência, depois com calma aí, você vai ver. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que você tem com isso? Vai cuidar da tua vida. Você não tem nada com isso. Jesus colocou ele no lugar dele. Pedro, não se preocupa com João. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, você não tem nada com isso. Faz a tua parte. Não se preocupa com o outro. Olha a resposta de Jesus, e foi isso mesmo. A verdade é que Pedro sabia, e todo mundo sabia, João era especial. E foi mesmo. Todos eles morreram e foram mártires. O primeiro que morreu foi o irmão de João, Tiago, primo de Jesus também. Capítulo 12 de Atos começa dizendo que Herodes mandou decapitar, cortar a cabeça com a espada. Todos eles morreram, e segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Teve um que morreu de velho. Teve um que viveu bastante. Quem foi ele? João, o discípulo amado. Ele foi até o fim. Chegou um momento lá no céu que Jesus disse, chegou o momento. A Bíblia não diz que anjo que foi, mas eu creio que foi Gabriel, porque Gabriel é o anjo que ficou no lugar de Lúcifer, é o mais importante de todos, e todo momento importante é ele que vem. Eu acredito que foi ele que foi lá conversar com Daniel, eu acredito que a Bíblia diz que foi ele que falou com Maria, você vai ser mãe de Jesus, falou com José, e aí Jesus chega para um anjo, isso sou eu, é minha interpretação, eu acho que é Gabriel. Jesus chegou para Gabriel e falou assim, olha, eu tenho que revelar o futuro. Coisas incríveis vão acontecer. E tem um povo lá no futuro, depois do ano 2000, na Vila Formosa, eles têm que saber isso aqui, ó. A revelação. Vai lá e leva para o meu amigo. Leva para o meu melhor amigo João, porque ele tem que escrever isso aqui. Porque o povo lá da Vila Formosa tem que saber sobre o Apocalipse. Aí o anjo vem, chega para o velhinho João agora, na ilha de Patmos, e fala para ele, João, sabe quem que me mandou aqui? Teu melhor amigo, teu primo. Jesus me mandou aqui com uma mensagem, escreve aí que você não vai acreditar. Coloca aí esse código, que é a profecia do Apocalipse. E aí João escreve, e Deus dá o privilégio de João conhecer todo o futuro que ia acontecer até nós hoje e a sua vinda. João era especial. Agora, por quê? Porque ele era primo de Jesus? Não. Porque ele era o mais novo dos discípulos? Não. Porque ele, diferente de Judas, que Jesus chamou de amigo, diferente de Pedro, que tentou, mas vacilou, ele se entregou totalmente para Jesus.
Ele fez de Jesus seu melhor amigo. E ele disse: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Ele não precisou dizer, ele agiu dessa maneira. Ele estava lá na cruz, Jesus estava sendo julgado, ele estava seguindo. E aí Jesus diz: eu posso contar com você, João. Você realmente é meu melhor amigo. Hoje, a gente pode escolher que tipo de discípulo vai ser de Jesus. Um Pedro, como todos nós somos, que a gente diz que é cristão, diz que é fiel, vacila e trai a Jesus, quando a gente não tem um comportamento cristão, tomando o nome de cristão. Quantas vezes a gente vacila nas nossas promessas e a gente volta atrás? Nós somos como Pedro, e para nós Jesus diz: escute, meu filho, minha filha do Deus que perdoa. Eu já te perdoei. Eu não vou desistir de você. Mas como Jesus quer olhar para nós e dizer assim: seja como o meu filho João. Seja como o meu melhor amigo. Faça de mim seu melhor amigo. Porque eu fiz de você meu melhor amigo. A gente vai concluir agora com um último verso, muito conhecido de todos nós, João 15, 13. E eu gostaria de ouvir esse verso, que mostra para a gente o quanto Jesus nos ama e o quanto ele considera você e a mim seu amigo. Pode ler, por favor, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Obrigado. É isso que Jesus diz para nós. Quer saber qual é o maior amor? Não é um pai que morre por um filho que morre por um pai. É alguém que ama tanto um amigo, que não é nem da família, um amigo que está disposto a morrer por ele. E Jesus fez de nós seus amigos. Ele olha para você e para mim e diz assim: ó, você é meu amigo. E para provar que eu te amo, eu morro por você. Esse é o maior amor. Alguém morrer pelos seus amigos. Eu ouvi uma frase e eu termino com ela. Uma frase muito forte de um cantor cristão americano. Muito profunda, que ele diz o seguinte: Deus, Jesus, ele nos amou tanto e nos ama tanto que ele preferiu morrer do que ficar sem nós. E foi isso que ele fez. Ele morreu para não ficar sem você e sem a mim pela eternidade. E ele provou que é nosso amigo. Ele deu a vida por você e por mim. Hoje, a escolha é nossa. Será que vamos fazer de Jesus nosso melhor amigo também? Como ele fez de nós nosso melhor amigo, seu melhor amigo? Será que vamos fazer dele o nosso melhor amigo? As decisões que nós tomamos cada dia e o tempo onde nós gastamos vai definir se ele é o nosso melhor amigo ou não. Quanto mais próximo nós estamos dele, vai nos tornando mais parecidos com ele. E aí, quem sabe, a gente vai ganhar o apelido também de o discípulo amado. Que Deus abençoe você e que você possa ser esse amigo de Jesus, esse discípulo de Jesus, essa pessoa que Jesus pode olhar como João. Né? Posso contar com você, porque eu sei que você está disposto a dar a vida por mim. Que Deus te abençoe e que eu sei que eu passei um pouco do tempo, foi um tempo, né, mais que o normal, mas eu precisava trazer para você essa mensagem para te animar, para te dar esperança. Deus ama você mais do que tudo e Ele quer ser o seu melhor amigo. Um abraço, que Deus te abençoe.